Hoje nós vamos falar a história do doador crônico. Quem é o doador crônico? Doador crônico é aquele que escuta, que sempre se doa, que sempre compreende e que releva. Releva uma, duas, várias vezes. É aquele que, quando encontra estratégias e manipulações do outro na relação, ele perdoa, ele releva, e essa é a sua atitude. Ele sempre se coloca como uma mãe que, assim que o filho reclama, ela abre o sutiã e dá o peito. Esse aí é o doador crônico. Ele é uma pessoa bondosa, mas a sua bondade não significa burrice. E existe um dia em que esse doador crônico, como dizia Jung, ele simplesmente desaparece. E esse desaparecimento acontece em silêncio, não tem briga, não tem conflito, não tem nada disso. Acontece em silêncio, sem aviso, sem nada. Ele faz lá as contas dele, revisa o seu mapa e decide desaparecer da vida daquele que estava constantemente abusando da sua boa vontade. E isso não é crueldade, muito menos frieza. Isso se chama, Jung chama disso que é um ponto cirúrgico que existe na pessoa de transformação que vai levar ela à autopreservação, porque esse doador crônico vai ser obrigado a escolher entre aquele que ele quer se relacionar e a sua própria paz interior. Então ele tem que cair fora. Algo explode dentro dele que ele já não pode mais. E isso é uma coisa também que eles não decidiram ontem, uma noite atrás. Eles já vêm pensando há muito tempo, porque como eles são bondosos, mas não são burros, eles têm inteligência e são capazes de formar uma lista silenciosa no seu interior de todas as razões pelas quais eles não estão gostando de serem abusados naquela relação. E essa lista vai se formando até que ela se torna premente e contundente, não é? Então vocês vejam bem que as razões, a pessoa já vem pensando em terminar aquela relação, mas ela vem tolerando e tentando relevar há muito tempo, não é? Então, assim, ó, esse doador crônico, ele não é uma vítima, ele também não é uma pessoa fraca. Ele não fica calado nesse silêncio porque ele é um imbecil e ele não sabe o que fazer. Ele fica calado porque ele é um observador e ele está pensando até no último momento em salvar aquela relação, em salvar a relação daquele abuso, de algo que ele possa fazer, ou possa dizer, ou possa fazer a pessoa compreender que possa colocar aquela relação nos eixos. Mas depois que ele desperta e ele forma a sua conclusão, dificilmente alguém vai poder mudar o seu ponto de vista. E aí ele fica frio, sim, mas não é a frieza da indiferença, é a frieza da consciência, porque na realidade ele não é burro, ele é um estrategista e ele está esperando um momento que é um momento dele para que ele seja capaz de terminar aquela relação. Então, o ajudante crônico, ele é uma pessoa que também tem fronteiras, ele também tem limites. Agora, ele precisa ativar esses limites num certo ponto da relação. E justamente por dar sempre a chance ao outro, ele releva sempre mais uma vez. Então, a realidade é que um dia essas pessoas que abusam do doador crônico, elas não vão mais ter acesso a ele. E ele se dá conta, este doador, que o custo de manter essa pessoa como um amigo é muito maior do que deletar essa pessoa. Manter aquela relação, isso é uma questão, é uma matemática psicológica. Ele começa a pensar, o custo de ter aquela pessoa na vida se transforma tão grande porque a pessoa
vai incluir tanto sacrifício, tanta paciência, engolir tanta porcaria que realmente não vale a pena. Então ele finalmente desperta, não é? Nesse breaking point, e ele se dá conta da manipulação, da drenagem energética que ele sofreu, da traição constante em nome de causas justas. E tem uma coisa muito interessante que forma a consciência do doador, é que ele não faz mais questão de manter aquela harmonia que existia antes, que era única e exclusivamente artificial. Era uma paz montada apenas com o sacrifício dele, para que o outro ficasse à vontade. Então, na verdade, o eu real do outro aparece na frente desse doador e a máscara cai e a manipulação se monta. E o doador não quer mais saber de ser manipulado. Ele quer cair fora daquilo e ele também, por paciência, ele não quer ser mais cúmplice do engano e da ilusão do outro, cúmplice do erro do outro, para que o outro se sinta confortável com o seu próprio erro. Porque o doador se dá conta e abre consciência que ele não está trabalhando na verdade e que intimamente e profundamente ele não está ajudando o outro. Ele está apenas ajudando o outro a mentir um pouco mais para a vida e para si mesmo. Então ele é um cúmplice se ele continuar daquele jeito. Então é uma formada de consciência muito, muito clara, e esse é o momento em que o doador crônico, que dá e sempre deu de novo, de novo e de novo, ele deleta tudo, cai fora e dá para quem? Ele dá para si mesmo. Obrigada.